Seja muito bem-vindo ao meu canal de tecnologia. Eu sou o João e nesse vídeo eu vou te ensinar o básico da linguagem de programação C#. Então, aquece seu café e vem comigo agora. Então eu criei um projeto do tipo console e nesse projeto, para facilitar a nossa didática, nós vamos ver todos os conceitos que eu julgo serem essenciais para você que está iniciando no mundo da programação agora e se interessou pela linguagem de programação C#. No C#, nós temos, assim como em quase todas as linguagens de programação que existem, o conceito de variáveis, que nada mais são do que locais no código onde nós podemos atribuir algum tipo de valor e guardar esses valores até o momento em que nós precisarmos utilizá-los. Então, no C# em específico, nós temos diversos tipos, para que você consiga guardar texto, algum tipo de valor de moeda, algum número, fazer contagens, coleções. Nós temos diversos tipos de variáveis que você pode ter. E aqui eu vou te mostrar os principais tipos que a gente mais utiliza no dia a dia. E claro, obviamente, se você precisar utilizar algum tipo futuramente, você pode dar uma olhada também na documentação que eu vou estar deixando aqui na descrição. Para você declarar uma variável no C#, existem duas formas. A que eu vou estar ensinando aqui no primeiro momento dessa aula é onde você especifica o tipo da variável. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável do tipo string, eu coloco o tipo dela em primeiro lugar e depois eu também especifico qual que é o nome dessa variável, que eu vou estar atribuindo um valor posteriormente. E nesse caso aqui, vai ser uma variável que a gente vai chamar de nome, tá? Então, assim, eu já consigo dizer que nós temos uma variável, só que o valor que ela vai ter aqui é um valor que é default. É um valor que tu não especificou naquele momento da criação dessa variável. Então, a forma que no C# você pode fazer a atribuição de valor a uma variável é, já na sua criação, fazendo exatamente dessa forma como está, só que atribuindo com o sinal de igual e depois aspas duplas, um valor a essa variável. Aqui nesse caso, a variável está sem nenhum valor, mas eu posso colocar algum tipo de texto na minha variável e agora esse texto já está na variável. Eu tenho também, além do tipo string como os principais tipos, também o tipo inteiro, e eu posso definir um nome para ela agora também, como por exemplo number, e com a ajuda do Visual Studio aqui, apertando a tecla Tab, aceitar a sugestão que ele nos deu de edição aqui, atribuindo um valor 0 a esse número. Eu tenho também a variável do tipo decimal, que é mais utilizada quando nós vamos colocar algum tipo de valor. Além do tipo decimal, nós temos também o tipo double, e que eu posso aceitar a sugestão aqui do Visual Studio também chamar ela de preço 2. E além desse tipo, também temos um tipo que é muito utilizado, que é o tipo booleano, que aqui a sintaxe para esse tipo é bool. Então eu crio a minha variável e nesse caso eu vou chamar ela de é verdadeiro e vou atribuir um valor como verdadeiro para ela. Então a forma com que você consegue atribuir um valor a uma variável do tipo booleana é com o valor true ou false. Então, verdadeiro ou falso. Então, aqui são os principais tipos de variáveis que nós temos. Nós ainda temos outros tipos, um pouco mais específicos, que são utilizados para algumas determinadas situações, mas aqui esses eu julgo serem os tipos mais importantes para você que está iniciando a carreira agora ou os estudos. Eu comentei no início do vídeo também, quando falamos de variáveis, que nós temos duas formas de instanciar variáveis, né, de fazer a criação delas aqui no código. A primeira é definindo o seu tipo já na sua declaração, e a segunda forma é essa daqui que eu vou estar mostrando para vocês agora, e pegando como exemplo a nossa variável do tipo string. Então, em vez de string, eu posso usar um atalho da linguagem de programação, que é uma forma de enxugar a nossa declaração, e nesse caso é utilizando a palavra reservada var. Então, no momento em que eu declaro a minha variável com var, ela na criação vai acabar recebendo um tipo dinâmico, e aí no momento em que eu atribuo um valor, dependendo de qual valor é esse, a minha variável acaba mudando o seu tipo. Então, a título de exemplo, eu vou passar o mouse em cima da nossa variável e você pode ver que o Visual Studio está nos dizendo ali com a ajuda do compilador que essa variável é do tipo string nullable, e se eu alterar o valor dela aqui, em vez de passar um texto, começar a passar simplesmente um número e formos até a variável, você vai ver que agora ela é
do tipo inteira. E, por exemplo, eu poderia dizer que essa variável é um double também, colocando um Dzinho aqui junto com o meu número, e nisso a minha variável é especificada como um double, tá? Na própria criação dela, quando eu atribuo um valor dessa forma. Se eu quisesse dizer que ela é do tipo decimal, por exemplo, bastaria que eu colocasse junto com a atribuição do valor a letra M, tá? Então, dessa forma, nós conseguimos também instanciar variáveis, tá? Um segundo ponto também que nós temos que é muito importante na maioria das linguagens de programação que tem acesso a esse recurso são as funções ou métodos. E eles são extremamente úteis para que tu não acabe duplicando código, tu acaba centralizando trechos de código, organizando melhor assim também a tua lógica, colocando o código dentro de métodos. E a forma com que você pode criar um método aqui no C# é da seguinte maneira. Você primeiro diz qual é o tipo desse método, então eu poderia dizer que ele é do tipo void. Void significa sem retorno, é uma palavra reservada aqui da linguagem. Você poderia colocar o tipo void e especificar um nome para o método. E aqui, nesse caso aqui, eu vou acabar chamando ele de exemplo. Então eu tenho um método chamado exemplo que não tem retorno, e aí eu abro e fecho parênteses para dizer quais que são os parâmetros desse meu método. E no momento aqui, meu método não vai ter nenhum tipo de parâmetro. Abro e fecho chaves para que assim eu consiga dizer qual que é o escopo desse meu método. Então tudo que estiver dentro dessas chaves, o meu método vai acabar executando quando ele for chamado. Então, a título de exemplo, eu poderia, por exemplo, ter também essas variáveis que estão no escopo fora do método, dentro do meu método também. E não existe problema em eu ter dentro de um escopo de método uma variável com o mesmo nome de uma outra variável que está fora desse escopo. Então, eu poderia ter essa criação de variável aqui dentro dessa forma. Eu posso ter um método que ele é dessa forma, e eu também posso ter um método que ele é dessa outra forma aqui, ó, recebendo parâmetros. No C#, quando eu tenho um método, e aí independente do tipo do método, eu consigo dizer que esse meu método vai ter alguns parâmetros que são obrigatórios ou opcionais. Então, por exemplo, se eu quiser receber uma string no meu método, eu só vou mudar o nome dele aqui para exemplo 2, para facilitar e não dar mais erro no nosso compilador. Eu posso simplesmente receber aqui um parâmetro, e esse parâmetro pode ser, por exemplo, uma descrição. Então aqui eu estou recebendo uma descrição que é do tipo string, que é obrigatório, e eu também poderia ter, por exemplo, um segundo parâmetro que agora é opcional, que eu poderia chamar de description também, só que descrição 2, né? E atribuir um valor para ela. Então, quando eu quero dizer que um parâmetro é opcional no C#, eu obrigatoriamente tenho que colocar esse parâmetro como sendo o último, ou os últimos, no caso de termos mais de um parâmetro opcional, no meu método. Eu vou mostrar para vocês agora quando eu for chamar esse método aqui, e a forma de chamar o método é colocando o nome dele, abrindo, fechando parênteses e passando os seus argumentos, né, os seus parâmetros. E nesse caso eu vou passar uma descrição, eu vou passar um texto em branco, e veja que se eu não passar mais nada, o C# aqui não vai acusar um erro. Por quê? Porque o meu primeiro parâmetro ele é obrigatório, que é a descrição, e o meu segundo parâmetro ele não é obrigatório, então eu tenho a opção de passá-lo ou não. Caso eu queira passar esse segundo parâmetro, eu poderia fazer dessa forma. Então aqui agora eu estou fazendo uma utilização desse parâmetro e o valor dele em tempo de execução vai ser hello world. É assim que nós utilizamos um método, e um método que possui parâmetros obrigatórios e opcionais, tá? Então, de método é basicamente isso. E agora nós vamos falar também de algo que é muito importante e que todas as linguagens de programação têm, que são os condicionais. E o que um condicional faz? Como o próprio nome diz, ele é uma condição. E isso é extremamente útil para que a gente possa refinar um pouco mais a nossa lógica de programação na hora de executar algum código, tá? Então, o condicional no C# ele pode ser feito dessa forma aqui, ó. Você digita a palavra reservada if, abre e fecha parênteses, e a tua lógica, ela vai ter que estar dentro desses parênteses. Então, aqui é onde fica o nosso condicional. Nesse caso aqui em específico, eu posso fazer utilização, por exemplo, da nossa variável price. Então,
eu vou substituir aqui a nossa variável name pelo price e vou dizer que é um tipo decimal mesmo. E aí eu posso no meu condicional, por exemplo, verificar se o valor do price é igual a 10. E como que nós fazemos uma comparação aqui no C#, no nosso condicional? Basicamente utilizando quando for o igual, quando eu quero dizer que algo é igual a outra coisa, fazer uma comparação, essa comparação tem que ser verdadeira, eu coloco dois símbolos de igual e aí eu tenho uma comparação. E quando eu quero dizer que algo é diferente, eu uso o operador lógico exclamação igual. E aí aqui eu estou dizendo que o preço ele tem que ser diferente de 10. A título de exemplo, eu vou deixar por enquanto o valor 10. E aí, para o nosso condicional, nós também temos que utilizar o escopo dele, tá? Se você optar por não ter escopo, e o escopo aqui seria a utilização das chaves, obrigatoriamente a tua linha de execução, em caso positivo, do teu if, ela tem que ser a linha de baixo, tá? A linha posterior à tua condicional. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui duas linhas de código, assim, a única linha que seria executada seria essa primeira linha, tá? Para facilitar aqui os nossos exemplos, eu vou colocar com abertura e fechamento de chaves, e aí com isso você sabe que o escopo do nosso if, do nosso condicional, é o que está dentro das chaves. E dessa forma eu consigo colocar, por exemplo, mais de uma linha de código aqui, tá? Sem problema algum. E as duas linhas, ambas vão ser executadas no meu escopo. Então, o condicional if é dessa forma. E nós temos outros dois tipos de condicionais que nós podemos utilizar aqui. O else if, que nada mais é do que um ou se não, né? Ou isso. Então, por exemplo, no caso do valor aqui não ser igual a 10, ele imediatamente faria a verificação do meu segundo if, que é o meu else if, tá? Então aqui eu consigo encadear uma quantidade de ifs para fazer essa verificação. E nesse caso eu poderia parar por aqui, mas eu poderia, e na maioria das vezes, na verdade, a gente vai acabar optando por fazer dessa forma, colocar um else, que é um condicional caso as condições que nós colocamos acima não sejam atingidas. Então nós conseguimos, por exemplo, colocar um else aqui. E aí nesse exemplo aqui em específico, caso o preço seja 10, ele vai cair no primeiro if. Se ele for 11, ele vai cair no segundo. E qualquer outra coisa, qualquer outro valor no price, ele vai acabar caindo no nosso else. Então nós poderíamos, por exemplo, fazer a verificação disso que nós estudamos aqui agora através do console, tá? Rodando aqui a nossa aplicação. E aí, para exemplificar e facilitar a nossa vida, eu vou digitar CW e vou apertar Tab uma vez, e aí o Visual Studio vai completar com esse snippet de código essa instrução aqui, que é o console write line. É uma instrução simples que vai escrever no nosso console aqui, que a gente optar por escrever. Então eu vou colocar aqui, ó, preço é, dois pontos. E aí uma das formas de mostrar o valor de uma variável dentro de uma string é através da concatenação de strings. É algo que provavelmente você vai estudar mais pra frente, quando estiver estudando um pouco mais sobre strings, mas basicamente você digita o texto que você quer e entre chaves você vai colocar o nome da variável que você quer mostrar. Então eu vou colocar aqui price, que é o nome da minha variável, exatamente o mesmo nome, e no momento em que eu colocar o cifrão aqui, o dólar, no início da minha string, ele vai começar a ver que tudo aquilo que está dentro de chaves vão ser variáveis, né? Ele vai conseguir mostrar isso na tela. Então eu vou copiar essa linha aqui de código, vou colocar aqui, e aí, nesse nosso exemplo, a gente sabe que ele não vai cair em nenhum dos ifs e vai cair no else. Eu vou executar aqui com o F5, e aí o nosso console vai aparecer na tela, e veja que o nosso código está mostrando que o valor da variável preço é 12. Então é assim que a gente consegue rodar o nosso código e mostrar algo na tela. E aqui nós conseguimos ver o que são condicionais, tá? Depois dos condicionais, nós também temos o recurso na linguagem de programação, que também existe na maioria das linguagens de programações, que são os laços de repetição. Então, a forma de você utilizar os laços de repetição é da seguinte forma. A título de exemplo só, eu vou pegar esse nosso código aqui, vou colocar no exemplo de cima e vou fazer uma chamada para ele aqui também. E aí aqui no corpo do nosso exemplo 2, eu vou colocar o laço de repetição para que a gente consiga estudar um pouco melhor. Então, o laço de repetição que a gente tem no C# são pelo menos 4, tá?
eu tenho o for, que é o laço de repetição mais simples de todos, tá? E que você vai encontrar na maioria das linguagens de programação. E ele consiste da seguinte sintaxe. Tu declara primeiro o tipo da variável que tu vai utilizar como contador. E nesse caso vai ser um tipo inteiro, porque eu quero contar a cada um número aqui mesmo. E depois eu vou colocar o limite de onde eu quero ir nesse laço de repetição. Então, por exemplo, se eu quiser que meu laço de repetição rode por 10 vezes, aqui no lugar do tamanho da descrição que ele acabou colocando para nós como sugestão, eu vou colocar 10. Então, aqui eu sei que o meu laço de repetição vai pelo menos até o 10. E o último parâmetro que nós temos aqui no for é como que vai acontecer esse incremento. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um contador de 1 em 1, de 2 em 2. No momento em que eu estabeleço que aqui eu vou ter um i mais, o mais é uma redução, sintaxe mais enxuta, para dizer também isso aqui, ó, i mais 1, tá? E aqui no caso eu teria que fazer assim, ó, i mais igual a 1. E aí aqui eu estou fazendo a atribuição de mais 1 a cada interação desse meu for. E para que fique de uma forma um pouco melhor, eu acabo preferindo sempre utilizar dessa forma aqui mesmo com o i++, quando o meu contador for de 1 em 1. Então, mais uma vez, para a gente mostrar o nosso valor da variável i no nosso console, basta que eu chame aquela instrução, né, para mostrar no console e coloque aqui o i. E aí, nesse caso, ele vai colocar direto só o valor da nossa variável mesmo. E como eu estou chamando esse método aqui em cima, no momento em que eu apertar F5, ele vai acabar executando e vai nos mostrar no console uma contagem, ó. Primeiro nós temos a chamada do método anterior e posteriormente nós temos aqui a contagem. Então, começando em 0, nós estabelecemos que o valor inicial era 0 no nosso for, então de 0 a 9. Porque aqui nós colocamos que o condicional do nosso looping é que o i seja sempre menor que 10. E como ele começa em 0, ele acabou passando 10 vezes no nosso looping. Isso é equivalente também a colocarmos, por exemplo, 1 aqui e dizer que o nosso i ele tem que ser menor ou igual a 10. Então, executando esse código aqui, nós vamos ter a mesma interação em 10 vezes, só que como resultado no nosso console a gente vai ter o número 1 até o 10. E a segunda forma de repetição que nós temos aqui também no C# é utilizando o operador for each. Então, se eu der tab aqui, ele vai completar para mim. Eu vou mostrar para vocês um tipo que nós temos no C# aqui e logo em seguida eu já explico melhor ele. Então, aqui eu vou ter uma lista e eu vou dizer que essa lista é de string mesmo. E aí aqui eu vou colocar alguns valores de texto nela. Então, eu vou colocar o valor vazio, colocar aqui a nossa frase mais comum do mundo da programação, né, que é Olá Mundo, e vou colocá-la também em português aqui. Então eu tenho dentro dessa minha lista aqui, que em seguida eu já vou explicar um pouco melhor, esse tipo que nós temos no C#, que é nativo, eu tenho aqui uma lista com 3 elementos, que são strings. Eu poderia ter aqui inteiros, decimais, ou até mesmo objetos, que na sequência também nesse vídeo ainda eu vou explicar. Então, com o for each aqui, eu consigo, por exemplo, apertando Tab, completar aqui, e dizer que a cada item, e veja que aqui o próprio C# está usando a palavra var, mas eu poderia colocar o tipo string aqui sem problema algum. Então ele vai percorrer cada item dessa lista. Como é uma lista de string, cada item desse aqui, como você pode ver quando nós passamos o mouse em cima, é também uma string. Então eu poderia, por exemplo, utilizar aqui o nosso console writeLine e no lugar da variável i mostrar agora o nosso item. Então, se eu rodar aqui esse código, você vai ver que a primeira iteração ele acabou pegando o nosso texto vazio, então não mostrou nada na tela, mas ele acabou colocando esse valor aqui entre o 10 e o Hello World, e depois eu tenho as nossas frases aqui famosas, né, de Olá Mundo. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma interação dentro de uma lista, por exemplo, e isso é extremamente útil no nosso cenário de programação no dia a dia. E além dessas duas formas aqui de laços de repetição, nós também temos o while. E aí, a sintaxe, na verdade, do while é o while e o nosso condicional. Então,
enquanto o que estiver dentro do while for o verdadeiro, esse condicional, eu vou ficar executando aqui ele eternamente. Então, a título de exemplo, eu vou manter o que ele está colocando aqui, que é o true. Então, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Então, ele sempre vai ficar nesse looping aqui preso. Então, o while é assim, eu coloco o condicional aqui. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma variável que eu tenho aqui dentro ou fora do meu escopo e que eu faço algum tipo de verificação. Enquanto a descrição for vazia, eu faço isso. Talvez você não veja tanta utilidade para o while nesse momento, mas ele é extremamente útil quando nós temos que manter o nosso trecho de código sendo executado por um bom tempo até que algo mude no nosso cenário. Então imagina só que você fica fazendo requisições HTTP durante meia hora no dia até que alguma resposta diferente venha daquela request que você fez. No momento em que esse valor mudar, você vai atribuir ele em algum momento aqui no teu código. Então, por exemplo, você poderia ter um if aqui dentro e se isso acontecer, eu vou até exemplificar aqui para vocês, se for true, por exemplo, aqui é só um exemplo, tá? Eu sei que é um exemplo bem tosco, mas é o exemplo que a gente tem aqui. Então, quando isso aqui for true, eu vou lá e mudo a description, por exemplo, para algo diferente de vazio. Eu posso colocar aqui um hello world, por exemplo, mais uma vez. E aí, eu acabo, no momento em que ele sair do if e voltar para o início da minha interação e fazer a minha verificação, ele vai ver que description, agora dessa descrição, não é mais vazia e aí ele vai sair do nosso looping. Então, essa é uma forma de quebrar o looping while. Então, eu vou manter aqui só o nosso exemplo anterior, vou dar um F5, e você vai ver que o nosso console vai ficar preso aqui infinitamente, printando na tela aqui do nosso console o valor vazio, ó. Então, ele tá rodando aqui, tá aumentando cada vez mais aqui o nosso scroll, e ele tá simplesmente preso aqui, fazendo essa única linha de código. Então, essa é uma das formas de nós utilizarmos o while. E a nossa última forma, pelo menos aqui daquilo que eu julgo ser mais importante para essa demo mesmo, é o do while. Então, do while, ele é feito da seguinte forma. Eu escrevo a primeira palavra reservada do, abro o meu escopo. Aqui, ele tá me acusando erro porque eu não coloquei a minha comparação, tá? Então, a diferença principal do while para o do while é que o while ele sempre faz uma verificação já na entrada do método. Então imagina só, eu venho executando aqui da linha 43, 44. No momento em que eu chego no while, eu já faço aqui a verificação da description. E aí, por exemplo, se a description for vazia, vai entrar no while. Se ela não for vazia, nem vai entrar no while. E o meu do while já é diferente. Quando ele chega aqui na execução da linha 51, ele sempre obrigatoriamente vai entrar no meu escopo. E por último, quando ele chegar na última linha dentro do while, caso eu tivesse uma instrução, ele faria a verificação da minha descrição. E aí, caso a minha descrição seja vazia, ele continuaria fazendo aqui mais uma interação até que a minha descrição fosse algo diferente de vazio. Então, essa aqui é a principal diferença entre o while e o do while e os seus usos. Então, a sintaxe ficaria dessa forma aqui. Eu havia comentado, enquanto estudávamos sobre laços de repetição, que nós também temos um tipo de variável que são as coleções. Nesse caso aqui em específico eu utilizei a lista. Então, no C# nós temos alguns tipos que são chamados coleções e eles são implementações do próprio framework. Nada impede de você fazer algo como eu fiz aqui, instanciar, criar uma nova lista de string. Eu poderia também ter uma lista, deixa eu colocar aqui a lista 2, do tipo inteiro. E aí aqui dentro da lista, obrigatoriamente, quando eu fosse criar algum tipo de valor para ela, eu colocaria uma série de valores. Então, as coleções são dessa forma aqui que você vai acabar criando suas coleções. Então, eu posso ter coleções com esse tipo, que é um tipo um pouco melhor de se trabalhar, que não é tão cru e que já tem uma série de métodos embutidos nela, ou eu posso também ter um tipo de lista array, que é algo um pouco mais primitivo. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, apertando a tecla F12 em cima da minha classe aqui do tipo lista, que ela vai ter diversos métodos aqui. Então, pode ver que só essa classe aqui nós vamos ter mais de 1000 linhas, e cada um desses métodos aqui serve para que você consiga fazer diferentes coisas. Eu não vou passar por esses métodos aqui neste momento,
mas você pode ficar à vontade para criar uma lista aí e fazer coisas como isso aqui, ó. Então, na minha primeira lista lá, que é uma lista de string, eu poderia adicionar um item nessa lista através do add, então é uma forma de adicionar itens na lista, e aí aqui eu poderia colocar um olá, então aqui eu estou adicionando um item e a minha lista passaria a ter 4 itens no momento em que chegasse aqui. Eu também tenho o remove, então quando eu passo o remove, eu vou procurar esse valor aqui dentro da minha lista e vou acabar removendo esse valor de dentro da lista. E esses aqui são os principais métodos que eu acho que você tem que ficar de olho, pelo menos no primeiro momento, que são esses métodos de adicionar, remover, pesquisar um item dentro de uma lista, tá? Então, como eu declaro uma classe? Eu uso a palavra reservada class, dou um nome para essa minha classe, e aqui nesse exemplo eu vou chamá-la de produto. Nesse caso aqui eu abro e fecho chaves, e aí tudo que está dentro do escopo aqui da minha classe vão ser coisas que a minha classe vai ter. Isso é extremamente útil para que a gente consiga dar métodos para nossa classe, comportamentos para ela, para que através desses métodos que nós vamos colocar na nossa classe, a gente tenha também um comportamento específico, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu product, né, o meu produto, e esse produto ele pode ter propriedades que quem for utilizar esse produto vai acabar pegando. Então, eu vou apagar aqui esse código anterior só para que a gente consiga ver melhor o escopo da classe e também fazer chamadas para essa classe, para que você consiga entender bem como que funciona uma classe. Então, na classe eu posso ter variáveis, e essas variáveis elas são conhecidas também quando nós tratamos do escopo de classe como propriedades. Então eu poderia simplesmente ter, por exemplo, uma string name para esse produto e simplesmente terminar aqui a criação da minha propriedade. Só que nesse caso, o meu campo name, a minha propriedade name ou a minha variável name, ela ficaria com um comportamento não muito rico. Então, se alguém fosse tentar utilizar fora do meu produto, não conseguisse por ela estar como privada, tá? Então, por exemplo, a forma com que eu instancio uma classe aqui para transformá-la em um objeto, eu digo qual que é o tipo, e aqui nesse caso eu posso usar a palavra reservada var, dou um nome para essa minha classe, e aí eu utilizo a palavra reservada new e o nome da minha classe. Então aqui eu tenho um produto, e no momento em que eu der product ou produto ponto e tentar pegar o nome, veja que a minha lista aqui que o próprio compilador está mostrando, ela não possui essa propriedade name, porque ela está como privada no momento em que eu não coloco um acessor aqui nela. Então eu vou explicar daqui a pouquinho o que são esses acessores e como eles são extremamente úteis para nós, mas eu quero que você nesse momento entenda que se eu declarar a minha propriedade dessa forma, eu não vou conseguir acessar o valor de name e nem vou conseguir dar um nome para esse meu produto. Então, a forma correta, eu posso utilizar a palavra reservada aqui como atalho que o próprio Visual Studio nos dá, prop, apertar tab e aí o próprio Visual Studio vai completar pra gente com esse formato aqui. Então, esse aqui, muito provavelmente, é o formato mais famoso aí que você vai ver em qualquer lugar quando for pesquisar sobre classes de variáveis. Então, aqui é o formato mais comum mesmo. Então, eu tenho o tipo de acesso dessa minha variável, que aqui é pública, tá? Já eu já vou explicar o que isso significa, mas eu tenho em segundo lugar aqui o meu tipo, e nesse caso, a nossa variável nome não é tipo inteiro, é tipo string, né? Então nesse caso aqui eu defino que é uma string. Aqui o ideal é não colocar var, porque eu quero explicitar qual que é o tipo da minha variável e eu não quero atribuir um valor para ela já nesse momento. Eu poderia, por exemplo, fazendo dessa forma aqui, ó, mas eu não quero. Eu quero simplesmente deixar por conta de quem for utilizar a minha classe fazer essa atribuição. Então eu vou substituir o nome aqui por nome. E agora aqui eu tenho uma propriedade chamada nome, tá? Então se eu vier aqui em cima, eu consigo digitar produto.name e atribuir inclusive um valor para esse meu produto. Eu poderia simplesmente só receber também o valor do nome aqui em uma outra variável. Então eu poderia ter aqui um var name igual a product name. Então essa forma é a forma com que eu pego o nome do meu produto e aqui em cima é a forma com que eu coloco um nome no meu produto. Então isso é uma das formas de colocar um nome num produto. Já vou mostrar
mostrar uma outra forma. E então eu consigo colocar algumas propriedades aqui no meu produto, como por exemplo também um preço, e agora o meu produto já começa a ter um comportamento mais próprio de um produto de verdade, né? Tem um nome, tem um preço e por aí vai. É só a gente criar aqui outras propriedades. E aí nós podemos utilizar um conhecimento aprendido anteriormente, que é o de métodos e funções, também no nosso produto, na nossa classe. Então, nós podemos vir aqui e dizer que nós queremos ter um método para obter a descrição desse nosso produto. Então eu poderia ter um get description, exatamente da mesma forma com que nós criamos o nosso método anterior de exemplo, só que fora do contexto de uma classe, e agora eu tenho que retornar a nossa descrição aqui do produto. Uma forma com que eu faria, por exemplo, poderia ser aqui retornando uma descrição fixa para o nosso produto. Só que aí, se você for tentar obter a descrição dessa forma aqui, var description igual a product.get description, veja que o próprio compilador aqui está dizendo para a gente que não existe um método com essa descrição. Aqui no caso ele está até dizendo que existe um método porque ele é inteligente a ponto de saber que já existe esse método criado. Só que veja o que ele está dizendo, é inacessível devido ao seu nível de proteção. O que isso significa? Isso significa que esse método aqui ele não está visível para quem consome a nossa classe de produto. E como que nós podemos deixar esse método visível? Através da palavra reservada public. Então, essa palavra reservada é o que nós chamamos também de acessores. Assim como nós colocamos um acessor nas nossas propriedades, nós também conseguimos colocar acessores nos nossos métodos. E aí nós temos, pelo menos aqui, que eu julgo mais importante, 2 tipos de acessores, que é o que você precisa se ligar nesse primeiro momento. Existem vários e existem combinações entre eles também, mas eu quero que você preste atenção exatamente no público e também no acessor privado, porque no momento em que um método ou uma propriedade for pública, qualquer dev que for utilizar a tua classe vai conseguir ter acesso àquele método ou àquela propriedade. E nem sempre isso é interessante para nós, tá? Porque pode ter, em algum caso, que tu não vai querer que aquela pessoa que está consumindo o recurso que tu está criando ali, como por exemplo a classe de produto, tem acesso a uma informação que é privada da classe. Isso vai de encontro a um princípio que é muito importante na programação, que é aquele princípio de que deve manter protegido tudo aquilo que tu não quer qualquer pessoa tenha acesso. Então vão ter coisas que dizem respeito a um produto que nem sempre quem vai consumir aquele produto vai precisar saber ou vai ter a necessidade realmente de saber, porque tem coisas que tu precisa esconder. Então aqui, por exemplo, o meu preço eu quero mostrar, o nome eu quero mostrar, mas eu posso ter uma propriedade específica que eu posso não querer mostrar. Então eu vou colocar ela aqui como privada, que é através da palavra reservada private, e aqui eu tenho a minha variável de exemplo, a minha propriedade exemplo. Então veja que eu não quero que ninguém mais enxergue essa variável. Então no momento em que eu for tentar pegar o valor dessa minha variável aqui, eu vou, por exemplo, pegar aqui o meu exemplo através do example. Eu não tenho acesso ao example. Por quê? Porque ele é protegido, é inacessível. Então assim eu consigo proteger o meu código para que só quem realmente tem interesse consiga utilizar, como por exemplo é o caso dos meus métodos. Então tudo que é privado fica restrito ao escopo de onde eu acabei utilizando, criando aquela variável ou aquele método. Eu poderia também ter um método aqui privado e aí a partir desse momento ninguém mais teria acesso a esse método de fora da minha classe, somente alguém que fosse utilizar esse método dentro da própria classe. Então eu poderia fazer uma chamada para esse método aqui dentro de um outro método, por exemplo. Isso é muito útil quando nós temos um contexto em que eu quero calcular, através de um cálculo muito específico, uma promoção do produto e só quem vai ter acesso aos dados, o que compõe aquela promoção, sejam efetivamente o produto, sabe? Ou alguma dependência que esse produto tem interna. Então, nesses casos, é extremamente útil que a gente faça a utilização desse recurso da linguagem, de privar os nossos métodos, propriedades e etc. Então, existe também uma outra coisa que é muito importante nas nossas classes, que são os construtores das classes. Uma forma de tu conseguir passar alguns valores para a classe de forma mais simples, sem que tu faça com que alguém vá e
preencha, às vezes na mão, muitas propriedades da tua classe. Então, a título de exemplo, toda classe, se tu não disser que ela tem um construtor, ela vai ter um construtor padrão, que é vazio, sem receber nada, que é público. Mas, se você quiser especificar um construtor aqui e que a tua classe só seja instanciada através desse construtor, você pode, por exemplo, vir aqui selecionar suas propriedades, apertar o atalho Ctrl ponto e ir na instrução aqui do Visual Studio que ele nos dá como sugestão, gerar construtor. E aí, nesse momento, o Visual Studio criou um método que nós chamamos de método construtor, em que ele recebe dois parâmetros obrigatórios, o nome e o preço. E aí, assim, se alguém for tentar criar um novo produto sem passar o nome e o preço, ele vai acabar tomando um erro, porque esse aqui é um construtor único para o nosso produto. Só que eu também posso digitar aqui CTOR, apertar Tab e, através desse atalho aqui do Visual Studio, criar um construtor vazio também. E aí, agora eu dou duas opções para o usuário criar sem nenhuma propriedade ou com as propriedades já preenchidas. Então, esse aqui é o resumo das classes. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado para que você dê os seus primeiros passos na linguagem de programação C#. Peço que antes de você sair, deixe seu like, considere se inscrever também no canal. Eu tenho atuado como engenheiro de software sênior há alguns anos e eu criei esse canal com o intuito de ajudar justamente você que está no início da sua carreira ou até mesmo você que já está mais desenvolvido na sua carreira e tem procurado alçar voos um pouco maiores. Então, considere se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!